TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! A Rosina de AZ, ou o programa Rosina de AZ desta semana, vai conversar sobre o ciclo pascal. O que é isso? É o período de Páscoa que cristãos e judeus celebram. Mas o enfoque não será essa questão da religião especificamente. Mas antes de começar a falar do ciclo pascal, ou pascoal também, tá certo? Eu quero mandar um beijo e um abraço bem gostoso para a Ângela, do Vale do Carangola. Ela foi até bem pouco tempo a presidente da Associação do Vale do Carangola. E para a sua família, suas filhas lindas, em especial a Tamires. Ângela, está aqui o prometido, o seu beijo e o programa dedicado ao Vale do Carangola. Gente, mas antes mesmo de começar a falar desse período de Páscoa, eu quero lembrar vocês que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Pati de Alferes, Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo. E você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, Instagram e pelo site. Falei YouTube? Acho que sim, e pelo site da emissora. Desculpe, e quem tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, pode enviar para mim pelo meu WhatsApp, DDD 24 99295 0031. E eu quero pedir desculpa pela tosse, porque eu ainda estou com essa crise de bronquite, e se eu tiver meio lentinha, é que eu agora estou tomando um remédio mais forte para tosse, que me deixa assim meio lentinha, tá? Então não estranhe, tá? É o xarope. Xarope é complicado. Vamos lá. O ciclo pascal é um período do ano litúrgico, para bem dizer, que é das celebrações de liturgia para quem é cristão ou judeu, que vai começar na quarta-feira de cinzas, aquela quarta-feira pós-carnaval, porque o feriado de carnaval é terça-feira, quarta-feira de cinzas, e vai até o domingo de Pentecostes, que é o domingo em que se celebra a vinda do Espírito Santo. E aí, como é essa divisão? A divisão do período desse ciclo tem a preparação para a Páscoa, que nós chamamos de Quaresma. Então, na Quaresma, a gente se prepara para a Páscoa. Os judeus para celebrar a passagem do anjo do Senhor, que os livra da escravidão, e os cristãos, o sacrifício do Cristo na cruz. É o mesmo período. Depois, então, o período da Páscoa, a Semana Santa, que nós chamamos de Semana Santa, é o tempo de celebração. Os judeus fazem as celebrações específicas da cultura deles e os cristãos as celebrações do catolicismo. E o prolongamento, depois que passa o domingo da ressurreição, que é o domingo de Páscoa, há um prolongamento desse período, porque 40 dias após a ressurreição, Jesus ainda estava entre os apóstolos ensinando e prometeu o Espírito Santo. Aí, 10 dias depois desses 40, que são os 50 dias pós-Páscoa, pós-ressurreição, morte e ressurreição, ele envia o Espírito Santo, que é a celebração de Pentecostes. E aí encerra-se o período de Páscoa. Mas por que eu trouxe esse assunto
para o programa de hoje. Tem que haver um porquê. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, coisas não agradáveis, bem desagradáveis, acontecendo em tudo, em todos os lugares, em várias situações. E isso nos desagrada. A muita gente desagrada. Porque com certeza alguém já foi assaltado, já perdeu algum parente ou familiar num assalto bobo, onde o assaltante matou, já sofreu bullying, já foi discriminado no trabalho, já sofreu vários tipos de violência, seja doméstica ou seja em outros relacionamentos, até dentro do trabalho. E por que isso acontece? Ah, Deus é mau? Não. Deus esqueceu da gente? Não. Ainda que nenhum de nós acreditasse na existência de Deus, essas coisas aconteceriam. Então, não precisa ter essa relação com Deus. O que precisa ter é relação com a ética inscrita no coração de cada um. Deixa eu ver se eu acho conseguir ficar mais pertinho de vocês. Isso. O que isso tem a ver? Vamos lá. Desde que a criança nasce, ela tem uma noção impressa no coração do que é certo e do que é errado. A gente vê isso até com o nosso pet, com o nosso cachorro, ou com um gatinho ou com um cachorrinho. Se ele faz uma coisa, vamos supor, ele derrubou alguma coisa, ele se esconde, porque viu que aquilo que caiu não foi bom. A mesma coisa é o bebê. A criança vai se desenvolvendo e quando faz alguma coisa errada, ela se assusta mesmo com o que ela fez. Ela não tem noção do certo e do errado. Mas há uma inscrição dentro dela do certo e do errado, que está já no gene, na genética, no cérebro. E o que acontece? Acontece que essa inscrição do certo e do errado, que nós chamamos de ética, e aí não depende de religião, é a ética. Se eu não tivesse religião alguma, eu saberia que matar meu semelhante é errado, que roubar é errado, que falar mal é errado, que não respeitar pai e mãe é errado. Eu respeito meu pai e minha mãe, mas se você não honra a educação familiar que você recebeu, você não está honrando pai e mãe, porque você está manchando o nome deles, o nome que eles te deram. Então, ainda que eu não tenha religião, eu tenho uma ética inscrita no meu coração. E aí, é por isso que esse período de Quaresma é importante para todos nós, com ou sem religião. E por essa razão eu resolvi trazer essa reflexão para o programa hoje. Então vamos lá. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas. Por que quarta-feira de cinzas? É uma prática antiga. Você, quando vai fazer um longo período de jejum, geralmente de abstinência de carne, você queimar ou todo o alimento que vai estragar, que você não tem como conservar. Vamos lembrar que a geladeira é invenção do século XX. Século XX. Século passado, nós estamos no XXI. Não é uma invenção antiga. Então, ainda tinha-se dificuldade de conservar muitos alimentos, dependendo do tipo de alimento. Uma farinha você conserva, mas uma carne sem a banha ou sem a geladeira você não conserva. Tem dificuldade, mesmo que você salgue muito essa carne. Ela vai ter uma durabilidade. Então, você queima tudo aquilo que não pode ser aproveitado, porque não vai durar o tempo do seu jejum. Então, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas.
tá? E vai terminar para os católicos, os cristãos, na quarta-feira da Semana Santa, que é a quarta-feira que antecede a Santa Ceia, que é na quinta. Sexta-feira, crucifixão e morte. No sábado, Jesus está morto, você faz a vigília. E no domingo é a celebração, para os católicos, da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos focar no período da Quaresma. Por que que esse período é importante? Que é o período de preparação. Vamos imaginar que eu, Rosina, tenha o péssimo hábito de contar pequenas mentiras. Às vezes, até para não magoar alguém, vamos supor, a pessoa me convida, vamos comigo em tal lugar, e eu não estou querendo ir. Não quero deixar o que eu estou fazendo para me arrumar, sair e ir para tal lugar. Vamos imaginar que eu diga, eu não estou me sentindo bem. Eu menti. Porque, na verdade, eu não quero ir. Mas se eu disser não quero ir, a pessoa vai aceitar isso como resposta? Vai ser muito difícil, ela vai se sentir ofendida. Então, uma pequena mentira é falar que está doente. Eu sei de muita gente que faz isso. Ou o telefone toca no tempo do fixo, aí o pai ou a mãe diz assim, se for para mim, não estou. O que essa mãe e esse pai estão fazendo? Ensinando a criança a mentir. Aí a criança tem que dizer, ela mandou dizer que não está, porque a criança tem dificuldade de mentir, porque está inscrito no coração, no cérebro, no DNA da criança, que mentir não é bom. E aí ela fala, minha mãe mandou dizer que não está, ou meu pai mandou dizer que não está. Então, esse exemplo da mentira serve para você ver que a gente faz algo errado e que, de certa forma, a gente não consegue, a criança não nasce com o instinto da mentira, muito pelo contrário. Ela nasce, como é que eu posso dizer, com o instinto de falar a verdade. É instintivo. Por isso ela diz, minha mãe mandou dizer que não está. Bom, e quando que essa celebração do Tríduo Pascual começou? Logo após, no primeiro ano, após a morte de Jesus, na primeira Páscoa depois da morte, os apóstolos e os cristãos celebravam os 3 dias, o Tríduo de Páscoa. A quinta-feira, com a Santa Ceia, a sexta, que é morte e paixão, e o domingo de Páscoa. O sábado de Aleluia, e fazia a festa da ressurreição. Isso era a preparação para a festa da ressurreição. Mas em 350 depois de Cristo, a igreja, os padres, os chefes da igreja ainda primitiva, eles se reuniram e determinaram que fariam os 40 dias de preparação para a Páscoa. A exemplo dos judeus. Por que os judeus ficavam 40 dias de jejum? Para lembrar os 400 anos de escravidão no Egito, lembrar a preparação com as pragas que que Deus enviou por meio de Moisés para o Egito, para amolecer o coração do faraó, para libertar o povo judeu da escravidão, os 40 anos no deserto, os 40 dias que Jesus ficou jejuando no deserto antes de começar a sua vida pública. Então, esse número 40, ele tem um significado de preparação. E aí os católicos da época, lá de 350 depois de Cristo, resolveram prolongar esse período de preparação para a Páscoa. E por quê? E aí vem o mais importante. Por quê? Então, o sentido da Quaresma, desses 40 dias de preparação para a Quaresma, está na necessidade
de um aprofundamento da pessoa olhando para dentro de si. O que é alguém olhar para dentro de si? É tentar reconhecer quais são as nossas fraquezas, as nossas falhas. E aí vamos lá, eu fiz uma relaçãozinha aqui. Então, o sentido da Quaresma católica é relembrar os 40 anos, os 40 dias de jejum no deserto. Participar do mistério da cruz, ter uma participação no sofrimento de Jesus. Ressuscitar de modo simbólico. Ora, se eu passo 40 dias jejuando, fazendo penitência, orando, olhando para dentro de mim para reconhecer as minhas fraquezas, quando eu saio desse jejum, desses 40 dias de reflexão, eu saio uma pessoa melhor. E aí, continuando, oferecer esse sacrifício a Deus como forma de participar ou de reconhecer a grandeza do amor de Deus por nós, do amor de Cristo. E para ficar esses 40 dias no jejum, hoje eu não vou ficar como Jesus 40 dias no deserto. Hoje, como todo mundo trabalha, eu não fico sem comer 40 dias, até porque a igreja orienta o jejum de outra forma, não é você ficar sem comer. Você pode ficar 40 dias de abstenção de carne vermelha e carne branca, que é do frango, mas pode comer o peixe. Você pode abrir mão do doce por 40 dias. Se você é fumante, oferece o sacrifício de não fumar por 40 dias. É um jejum. Você pode fazer o jejum intermitente, que você come uma refeição e outra não. Então, você vai intercalando. Tem uma forma certa de fazer o jejum intermitente. Aí eu não sei ensinar você a fazer jejum. Eu teria que trazer aqui alguém especialista em jejum, tá? Então, e aí você vai buscando rezar, dedicar um tempo do seu dia, 1 hora, meia hora, mas um tempo do seu dia para rezar e conversar com Jesus, com Deus, sobre as suas fraquezas. Vamos procurar uma fraqueza minha. Eu gosto sempre de olhar para dentro de mim para servir como exemplo. Como eu sei que eu faço as coisas rápidas, eu tenho essa habilidade, principalmente na escrita, eu vou deixando para escrever algo que eu preciso escrever sempre na última hora. Então, eu estou sempre adiando aquilo que eu tenho que fazer e deixando para a última hora. Isso é um erro. Eu tenho que fazer as coisas com antecedência, porque numa emergência, vai que lá na última hora eu não consigo fazer nada. Eu já estou com aquilo pronto e não prejudico ou não falho com o compromisso. Compromisso assumido é responsabilidade. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós e ver as nossas fraquezas. E quando a gente olha para dentro de nós, é como se nós estivéssemos sozinhos no deserto de nós mesmos. E aí eu vou explicar mais sobre o deserto depois do intervalo, que agora eu vou chamar um intervalozinho. Conto com a sua presença, continue aí. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou,
vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu, E problema meu. É um problema meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê está de volta e no primeiro bloco eu estava explicando como que é a organização do período de Páscoa dentro das religiões que celebram a Páscoa. E comecei a falar de como no período da Quaresma até quem não tem religião pode viver um pedacinho do deserto pessoal, que é o que eu vou explicar agora nesse segundo bloco. E o que seria esse deserto? É eu mergulhar dentro de mim. Eu vou conversar comigo mesma, eu posso me olhar no espelho e começar a observar as minhas fraquezas, ou o que eu posso melhorar em mim, relações que eu preciso restabelecer. Vamos falar também de temperamento, como eu posso controlar o meu temperamento para causar menos briga. Todo esse olhar para dentro de si é você encontrar o seu deserto pessoal para modificar, para se tornar uma pessoa melhor. E aí vamos falar como eu posso ser uma pessoa melhor, como eu posso melhorar como pessoa. E aí, vamos lá, eu vou fazendo o exame de consciência. Eu dei 2 exemplos aqui. Vamos imaginar que eu seja fumante. Na verdade, eu não sou, mas é uma imaginação. Um exemplo. Vamos imaginar que eu seja fumante. E esse cigarro, esse hábito, está fazendo mal à minha saúde e das pessoas que moram comigo. Eu deixar de fumar, eu vou purificar o ambiente da minha casa e ainda vou melhorar a minha saúde. Então, já estou me tornando uma pessoa melhor. Se eu sou uma pessoa de pavio curto, aquele que qualquer coisinha estoura, explode, vamos controlar o meu temperamento. E isso eu posso reconhecer em mim. Então, tudo que eu faço para melhorar, fortalecer meu espírito, eu estou melhorando como pessoa. Quando a gente nasce, o bebê não tem controle das necessidades fisiológicas. E aí a mãe bota a fralda, senão vai ficar sujando tudo o tempo todo, bota a fralda no neném. À medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo a controlar isso. Se você tem um pet, você ensina ao seu cachorrinho ou ao seu gato mais ou menos o horário aonde ele pode realizar as suas necessidades. Só que nós somos mais do que os animais. Nós somos animais, mas somos mais do que os animais. Podemos controlar os nossos instintos e os nossos
temperamentos, como eu falei, da raiva do pavio curto. E aí eu tenho que parar, pensar, imaginar quais são, descobrir, olhar para dentro de mim, descobrir as minhas fraquezas e mudar. E aí, quando eu mudo, eu venço as minhas fraquezas e mudo como pessoa, eu posso dizer que eu participei da ressurreição do Cristo. Se eu me preparo, faço um jejum, controlo os meus desejos, os meus vícios durante 40 dias, depois disso eu já vou ter uma capacidade muito maior e melhor para controlá-los. Então eu me torno uma pessoa melhor, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais compreensível, com maior capacidade de ouvir o outro sem sair explodindo. Então, e isso também nos dá humildade. Porque se eu tenho paciência, é porque eu estou sendo humilde. E isso é muito importante. Então, uma dica para esse período da Páscoa, independente, principalmente de Quaresma, independente se você tem religião ou não. Refaça seus vínculos com irmãos, parentes, amigos. Vai lá refazer os vínculos, toma a iniciativa, dá um telefonema, convida para um café. Ajudar sempre que possível. Ajude as pessoas, mesmo as desconhecidas. Isso também é um gesto de caridade. E para finalizar, que o meu tempo está estourando, quase lá, eu vou falar rapidamente do sentido do número 40. Eu já falei um pouquinho, mas vou falar mais um pouco. Então, dentro das escrituras sagradas, o 40 é um número muito expressivo, porque o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto. Foram 400 anos de escravidão. Nínive, para não ser destruída, a cidade de Nínive, o povo fez 40 dias de jejum. O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar a uma montanha onde ele recebeu uma mensagem de Deus. Jesus, antes de começar a vida dele, a vida pública, de se revelar como Messias, também ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. E o jejum, a importância do jejum é para você educar o seu corpo e o seu espírito. Por quê? O cigarro não pode te dominar. Você que tem que dominar a vontade de fumar. A ânsia de doce não pode mandar em você. Você que tem que controlar isso. E vários outros vícios que a gente tem e outras fraquezas. Até de jogatina, bebida. Nós temos que saber beber e controlar isso. E não deixar a bebida dominar a nossa vida. Então, o jejum nos ensina a ter esse controle. E aí, o programa acabou, o tempo acabou, e eu desejo a você uma excelente semana. E até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.